Tô achando escuro. Só um pouco. Tá no máximo da luz. Ai, tirei da visualização confortável. Boa noite, pessoal. Que legal já ver vocês entrando. Pessoal que tá sempre aí na espera, né? Nossa, que legal. Eu vou tentar hoje não falar o nome de todo mundo, porque algumas pessoas depois reclamam que a gente não falou o nome e não dá para falar todos. Então, gente, estou falando boa noite do meu coração para todos vocês que estão entrando. Às vezes eu fico lembrando, eu não posso lembrar muito porque dá vontade de chorar, a gente fica meio emotivo. Mas da alegria de cada vez que a gente se reencontrava na porta do centro, né? Cada vez que a gente adentrava o caminho da luz, cada vez que a gente encontrava o pessoal ali no corredor, na entrada, eu costumava brincar que eu era tronco de enxurrada, porque eu não conseguia passar sem dar um monte de abraço, sem dar um monte de beijo, sem poder falar oi para todas as pessoas. Então, é esse sentimento que eu queria que todo mundo tivesse agora, hoje, mesmo que eu não falasse, gente, tô falando seu nome, mas tô lembrando de vocês e tô me sentindo como se estivesse entrando no caminho da luz e estivesse abraçando todos vocês, tá bom? Bom, a gente tem bastante aviso para dar, então eu vou começar aqui a dar os avisos e aí a gente vai depois chamar uma pessoa muito legal que eu tenho certeza que todo mundo tá com saudade dela, para que vocês matem a saudade e aí a gente vai começar. Então vamos lá. Bom, a gente sempre tem falado, né, para a gente divulgar as lives entre os contatos nossos, porque nós estamos vivendo um momento difícil, não é? E esse momento difícil, a gente tem a possibilidade de ouvir uma palavra do Evangelho de Jesus, de entrar em contato com a energia tão gostosa das lives, de participar das vibrações, é uma coisa que faz bem à alma. Então divulgue. Né? As nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sexta, às 19h30. Às terças-feiras ainda tem a edição da tarde e aos sábados e domingos de manhã. Então, é só divulgar, gente. O Marco Mattarelli teve uma ideia maravilhosa, que era aquela de mandar pelo aviãozinho aqui, né? Divulgar para algum amigo no momento em que a live está acontecendo. Então é isso, gente. Vamos divulgar, vamos apertar o aviãozinho aí e mandar para um amigo, tá bom? Para uns inimigos também, que às vezes estão precisando ouvir o Evangelho. Bom, você que é pai, você que é mãe, você que é jovem e que gostaria de participar das aulas da evangelização infantil e do GECAL, a nossa casa está oferecendo aulas virtuais de evangelização infantil, os encontros do GECAL, e tem os nossos evangelizadores fazem aquele trabalho maravilhoso para a faixa etária, com um conteúdo do Evangelho, mas de uma forma que atinge todas as crianças, de forma muito lúdica, não é? Então, é uma coisa assim maravilhosa essa iniciativa da nossa evangelização. Então, vá lá, entre no Facebook do Evangeluz, que você vai encontrar todas as orientações para poder participar para o seu filho, sua filha, ou o jovem que deseje participar do GECAL, tá bom? E a gente está com o Centro a Caminho da Luz aberto em plantões para você resolver sua vida lá, né? Então você pode pegar seus livros do Clube do Livro, mediante a comprovação dos pagamentos, você pode
se tornar associado do A Caminho da Luz, do Nosso Lar, do Clube do Livro. Você pode adquirir a nossa maravilhosa camiseta da edição comemorativa dos nossos 45 anos. Últimos números, últimas oportunidades, vá lá que ainda tem algumas, então vá lá e compre a sua camiseta. Estamos providenciando mais máscaras, aquele primeiro modelo foi um sucesso, arrasou, acabou, mas nós estamos providenciando mais, tá? Em breve, né? Acho que para a semana que vem a gente já tem novidades aí, tá? E a nossa livraria, a maravilhosa livraria Gabriel Sainz está aberta, não é? De segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, não, das 9 às 17 horas, você pode ir lá e adquirir seus livros. Então, a livraria está aberta e, olha, tem marcação no chão, tem álcool em gel, tem viseira, todo mundo está paramentado, todos os requisitos de segurança estão sendo cumpridos, então você pode ir sem nenhum medo, tá bom? E de sábado a gente também mantém o plantão, só que não da livraria. E de sábado é das 9 às 15. Gente, não vamos perder essa oportunidade, né? Afinal, como eu disse, só de você entrar por aquela porta azul e pegar aquele comecinho do corredor, você já se sente abraçado, amparado por todo o amor que a gente tem por aquela casa, né? Esse farol que hoje está iluminando a nossa casa, o nosso lar, mas a gente poder ir lá e rever aquele espaço tão bonito faz muito bem para o coração. Bom, o nosso Mercalar está próximo da reabertura. Nós estamos trabalhando muito, o pessoal, os voluntários, o pessoal que cuida de lá, está trabalhando bastante e aí a gente sempre conta com as doações. Se você tem eletrodoméstico, eletrônico, utensílio de cozinha, brinquedos, muitos brinquedos, né? Faz aquela revisão lá nos brinquedos dos seus filhos, tira aquilo que ele já não brinca mais e que está em bom estado, claro. Mais calçados femininos, masculinos, roupas femininas, masculinas, infantis e doa para nós. Pode levar lá no Caminho da Luz, que depois a gente faz todo o encaminhamento lá para quando o Mercalar for reabrir, a gente ter bastante itens legais. Não esquecendo que a gente não recebe móveis, tá bom? E a gente retomou a campanha de arrecadação de alimentos, itens de higiene e de limpeza para os nossos abrigos. Então a gente pede que você vá lá na nossa rede social e veja a lista de necessidades do momento, tá? Essa ajuda vai ser de fundamental importância para a nossa obra, né? Para os nossos abrigos. E a gente pede que se você puder doar alguns daqueles itens que estão lá, leve lá na Rua Managé. A Rua Managé é o escritório central do Nosso Lar e está funcionando das 10 às 14, de segunda a sexta. E lá na rede social nossa, também você vai encontrar todos os nossos dados bancários, caso você tenha condição de fazer qualquer doação em espécie para nós, tá bom? Bom, então são esses os nossos avisos, só não esquecendo que todos os depósitos que forem feitos, a gente sempre pede para que seja feito identificado, para a gente poder ter controle, tá? É só por isso. E eu vou chamar uma pessoa muito especial, que já estou vendo ela aqui, para que ela venha fazer a prece para nós, não é? Cadê você? Vamos lá. Aqui. Me aceita, querida. Oi, deu certo. Oi, Tudo Fê. bem? Ai, Tudo que bem? saudade do abraço, esse Muito, abraço né? disputado que você tem. Todo mundo queria, né? Ai, vamos se abraçar. Eu também queria um abraço de todo mundo.
Porque o que eu E faço é um truque, né? Vocês pensam que eu estou dando abraço, eu estou recebendo. Gente, a hora que você falou, eu vou chamar uma pessoa querida que tô com saudade, me deu até tremedeira. Ela tá falando de mim? Isso, ai, que orgulho! Que delícia! Eu vou colocar uma música e aí depois você pode fazer a nossa prece, tá bom? Combinado. Gente, eu consertei o som aqui do computador. Vamos ver, vocês me falam se tá bom, tá? Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Pronto, Fê, agora é você, tá, querida? Vamos lá. Vamos cerrar os nossos olhos. Em pensamento, vamos nos dirigir até o caminho da luz, nessa casa, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos amparam em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolve com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade, que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade,
nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinamentos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Querida, você quer ficar aí? Quer que eu te desconecte e depois te chamo? O que você prefere? Você manda. Estou à sua disposição hoje. Sou Você toda sabe. sua. Então, você me dá um apoio, tá bom? Tá bom, estarei aqui contigo, então. Gente, vocês não sabem, eu tô lutando aqui com um animal, porque eu tenho um gato chamado Johnny, e ele resolveu que hoje ele quer ficar aqui na live. Ele estava miando, 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 e aí eu abri a porta, porque senão ele ia ficar atrapalhando, e agora ele está aqui na mesa, e daqui a pouco é capaz que vocês vejam uma orelhinha ou um rabinho passar por aqui, tá bom? Desculpa, mas ele é dono também da casa, né? Vamos lá, gente. Olha, eu tenho que falar para a Lúcia, muito obrigada. Porque quando ela me deu esse tema, eu confesso que eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Achei muito difícil. Porém, quando eu comecei a estudar, não é que o tema deixou de ser difícil, tá? Mas é que eu achei muita coisa, muita coisa. Então, eu vou ver se a gente consegue aí transitar por todas as coisas que eu achei. Olha só que tema legal. Mente sã e corpo são. Utopia ou ideal a ser conquistado? Então, vocês sabem que eu gosto de ir a fundo nas coisas. Primeiro, eu fui pesquisar da onde vem esse ditado, né? Essa máxima, como se diz, né? Mente sã e corpo são. Porque ela é até desgastada, né? Se fala muito em mente sã e corpo são. Mas eu fui procurar e eu achei uma coisa muito interessante. Essa frase, essa expressão, ela vem de um poeta romano, nascido no século I, né? Depois de Cristo, e o nome dele é Juvenal. E ele escrevia um tipo de literatura chamado sátira. A sátira é uma literatura de comédia, mas é um humor crítico. É um humor que faz crítica ao status quo da sociedade. Então, em uma das partes lá de uma das sátiras dele, ele diz assim, aqui, isso é escrito em latim, tá? Então, o que eu vou ler é a tradução para o português. Deve-se pedir em oração que... Ai, Johnny, mexeu aqui. Deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Peça uma alma corajosa que careça do temor da morte, que ponha a longevidade em último lugar entre as bênçãos da natureza, que suporte qualquer tipo de labores, desconheça a ira, nada cobice e creia mais nas satisfações, nos labores selvagens de Hércules do que nas satisfações, nos banquetes e camas de plumas de um rei oriental. Revelarei aquilo que podes dar a ti próprio. Certamente, o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude. Interessante, né? Um poeta lá de 2000 anos atrás, do século I, numa sátira, traz uma fala tão atual, né? Que a gente peça em oração para ter a mente sã e o corpo são. Só que ele vai nos dando o roteiro para ter a mente sã e o corpo são. Só que eu fiz um pouco de pesquisa e eu descobri que esse Juvenal não é o único que faz essa fala sobre se ter uma mente sã e um corpo são, com esse pensamento de que uma coisa depende da outra. Desde os filósofos antigos, e olha, gente, eu nem pesquisei na literatura oriental, que certamente é muito rica nesse sentido. Eu pesquisei mais na literatura ocidental. Então, eu achei lá nos gregos,
nos filósofos, desde Aristóteles, né, que fala sobre, um dos livros dele, ele fala da alma, então ele fala dessa divisão corpo, alma, de como cuidar de um, como cuidar de outro. Eu estou falando bem en passant, assim, porque são escritos muito profundos, tá? Mas só para a gente ver que essa ideia não é nova. Platão, que também nós sabemos que Platão, ele é um aprendiz de Sócrates, que foi, né, discípulo de Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito, mas Platão, nos seus discursos, nos seus livros, ele retrata a filosofia de Platão. Então, ambos falam dessa questão da relação corpo e mente, e mais do que da relação, da influência corpo-mente. Então, a gente vê que isso não é uma coisa nova, tá? Não é uma coisa nova. É uma coisa que vem aí perpassando a humanidade. Porém, vamos botar aí uns 20 anos atrás, a gente tem a impressão que a medicina nossa desconhecia esse elo corpo e mente. Porque eram coisas assim tratadas como coisas apartadas, não é? O corpo tratado pedaço a pedaço, né? Cada médico com a sua especialidade, tratando pedacinho a pedacinho do corpo, desprezando, vamos dizer assim, a ligação entre uma parte do corpo e outra, e a mente, e aqui em mente a gente fala dos pensamentos, das ideias, daquilo que a pessoa carrega como seu modo de ser, né, como seu caráter, sua forma de ver o mundo, apartada totalmente da influência que um pode ter sobre o outro. E aqui, quem sou eu para criticar a medicina, né? Não estou criticando, eu apenas estou dizendo que é relativamente nova essa preocupação de se olhar para uma pessoa integralmente e ver que muitas vezes a dor no dedo do pé tem a ver com uma ideia recorrente, uma tristeza, alguma coisa que está influenciando a vida da pessoa, tá? Então, assim, a gente vê que parece que tem uma quebra, né, um corte entre aquilo que era uma preocupação da antiguidade, a preocupação de que o corpo e a mente têm o seu lugar, são influenciáveis, um influencia o outro, e depois uma ideia de uma medicina que aparta, né, o ser mental, o ser espiritual do ser físico. A respeito disso, a literatura espírita é riquíssima, gente. Foi até difícil selecionar que literatura eu iria usar. Porque Emmanuel fala disso em várias obras, André Luiz fala disso em várias obras, Joana de Ângeles em várias obras. Assim, enfim, vários e vários escritores da literatura espírita tocam nesse assunto, na inter-relação corpo e mente, e na influência que um tem sobre o outro, na necessidade de manter sã a mente e são o corpo, para que a gente tenha uma vida relativamente aí tranquila, né? Então, eu fiz algumas seleções, né? E aí eu vou ler para a gente conversar um pouquinho sobre cada uma. Então, no livro chamado Dicionário da Alma, André Luiz diz assim a respeito da saúde: não é semeando moléstias que semearemos a saúde. Largue a carga mental das ideias enfermiças e plante o bom ânimo, o otimismo e a alegria em cada minuto. Fácil, né? Otimismo, bom ânimo, alegria em cada minuto. Que aí a gente vai conseguir manter uma mente saudável. E a mente saudável traz o corpo saudável. A Joana de Ângeles, ela diz assim, no livro Momentos de Renovação, né? O que pensas, vitalizas.
Quem não controla o pensamento age sem ponderação. O cérebro é dínamo gerador de energias e a mente é a força que o conduz, fazendo que produza de acordo com os impulsos morais que lhe são peculiares. Na conquista da saúde, ela se expressa mediante a sintonia com Deus, que propicia equilíbrio. Fácil também, né? Só mediante a sintonia com Deus, lembrar, né, que nós temos uma lei para seguir. Que Jesus, né, que é o tipo mais perfeito que já esteve na Terra, ele nos deixou uma lei. Ele trouxe todo o seu evangelho, mas ele deixou uma lei. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele é o médico das almas, né? Nosso próprio evangelho nos traz lá, até já falei numa live aqui, que ele cultiva o nosso espírito no silêncio dos nossos pensamentos, como alguém que cultiva uma flor, né, uma semente com paciência, com carinho, com amor. Mas esse cultivo depende de nós agasalharmos em nós essa ideia do amor a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a nós mesmos. Ah, mas aí, então, se eu amar a Deus e amar o próximo, eu não vou mais ficar doente, eu não vou mais ter moléstias, eu não vou ter mais problemas mentais, problemas emocionais, né? Não vou ser mais depressivo, não vou mais ficar magoado, né? Sim, não vai ter mais. Mas quem de nós pode dizer hoje que sabe exatamente o que quer dizer, assim, profundamente, o amor a Deus sobre todas as coisas? Porque nós temos, o nosso amor a Deus ainda é muito condicional. O amor de Deus é incondicional. 100%. Você pode fazer o que você quiser. Você pode cometer o pior erro. Você pode ser um exterminador de pessoas. Você pode maltratar pessoas, maltratar animais, destruir floresta, destruir lugares. Enfim, você pode ser um ser humano daqueles que todos nós julgaríamos como não merecedor nem de ter a vida. Para Deus, o amor dele está inalterado. Inalterado, porque o amor de Deus por nós é incondicional. É tão incondicional que nós temos a vida eterna para evoluir. E se nós hoje formos essa pessoa que eu estou colocando aqui como o ícone do pior que pode existir na Terra, Deus ainda vai estar olhando para nós como um filho amado que um dia chegará à angelitude. Pode ter um caminho muito longo pela frente. Vai experimentar dores, vai experimentar dificuldades, porque essa escolha desse caminho pelo mal, pela destruição, pelo desrespeito, pelo mal ao semelhante, pelo mal ao meio em que vive, traz consequências muito graves. Mas essas consequências, elas vão ser trazidas, porque a bondade de Deus é tão maravilhosa, que ela vai ser trazida no momento em que esta pessoa, esse ser, esse espírito tenha condições de aprender com ela, de aprender com essas consequências. E veja, a bondade de Deus é tão fantástica, tão além da nossa compreensão, que esse espírito, neste momento, trazendo todo esse mal, ainda está servindo para que outros que precisam experimentar dores, que têm no seu cabedal de experiência alguns resgates a fazer por meio da perda, por meio da dificuldade, sejam atingidos por esse espírito. Precisaria ser assim? Não, não precisaria. Mas a justiça divina, como está lá no Evangelho, né?
há que acontecer o escândalo, mas há daquele por quem aconteceu o escândalo, ela vai utilizar todas as ferramentas, e as ferramentas somos nós mesmos. Não existe milagre, não existe aquela, como se diz lá nos antigos, né, a mão poderosa de Deus, como se algo vindo do espaço, alguma coisa muito fora da realidade, viesse mover alguma situação para fazer com que a justiça acontecesse. Não, ela vai acontecer nas interrelações. Então, veja, essa questão do amor de Deus por nós vai nos dar todas as oportunidades que nós precisarmos de melhorar. E por que eu estou falando isso, né? Porque, de repente, parece que eu me desviei do assunto da mente sã e do corpo são. Porque só o amor de Deus por nós pode nos explicar por que estamos tão doentes. E eu não estou falando nem deste momento agora, eu estou falando da nossa encarnação, né? Porque é doença, sim, quando o nosso pensamento pensa no mal do próximo. É doença, nós somos doentes, né? Porque não existem doenças, existem doentes. Nós somos doentes, sim, quando o nosso pensamento nos faz desejar apenas o nosso bem, em detrimento do bem do próximo. Nós somos doentes, sim, quando nós desprezamos aquilo que o outro acredita ou vê como correto e desrespeitamos isso e nos damos o direito de acharmos que somos melhores que os outros. Então, nós somos sim doentes e precisamos muito ainda de melhora, né? E eu estou falando de doenças do pensamento, mas e as doenças do corpo? Quantas vezes nós passamos uma situação emocional aí que nos pega profundamente, um medo, uma dificuldade, um susto, uma perda muito grande, e imediatamente nós vamos ter dor de cabeça, muitas vezes nós vamos ter uma dificuldade gastrointestinal, as chamadas azias e refluxos, né? Quem não as tem, nós todos aqui, pelo menos eu, né? Azia e refluxo constante, porque nós temos a psicossomática, né? Diz que a gente não engole algumas coisas e aí aquilo fica fazendo mal para nós. Questões físicas, dores musculares, problemas de coluna, enfim, uma infinidade de males físicos que não tem nada a ver com um vírus ao qual você foi exposto ou com uma contaminação qualquer. Vem sim das nossas incompletudes mentais, porque a nossa mente pensa alguma coisa, aquela ideia fermenta na nossa mente e nós começamos a aumentar aquela situação e começamos a prever algumas coisas e começamos a achar que vai acontecer tal coisa ou outra coisa, ou então algo nos acontece de uma forma muito inesperada que nós não aceitamos, que nós nos revoltamos, por fim, nós vamos adoecendo. O que acontece? Nós vamos mantendo esse estado de pensamento adoecido anos a fio. E aí, muitas vezes, o nosso corpo não encontra mais o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio que faria com que a gente encontrasse melhora. Aí a gente começa a ir ao centro, ou à igreja. Gente, a gente não pode aqui desprezar a fé de ninguém, não é? O pensamento religioso, a religiosidade de ninguém. Como falamos de dentro de uma casa espírita, né, do nosso coração, do A Caminho da Luz, nós usamos a doutrina espírita como exemplo. Porém, nós sabemos que a fé em Deus, o conhecimento, o ser cristão de qualquer denominação, que faça com que nós conheçamos o Evangelho de Jesus e vamos buscar na sabedoria a mudança do nosso comportamento, a mudança dos nossos pensamentos,
a mudança do nosso olhar, porque a nossa mente, ela coloca como que vendas coloridas nos nossos olhos. O nosso pensamento, quando nós temos uma ideia sobre alguma coisa, faz com que a gente enxergue as coisas pelo nosso ponto de vista e por aquela lente daquela cor que a gente colocou. Então, a realidade nossa, ela vem, a que a gente enxerga, ela vem do nosso ponto de vista. Ela vem da forma como nós encaramos o mundo. E essa forma como nós encaramos o mundo está ligada a tudo aquilo que a gente pensa, que a gente acredita, não é? Que a gente leva para a nossa vida. Então, nós começamos um movimento de reforma íntima, de conhecimento dos ensinamentos de Jesus, desse movimento inicial do amor ao próximo, que começa com essa mudança, né, da nossa visão sobre as escolhas do próximo, que são do próximo, não é? O respeito às escolhas alheias, o respeito às crenças alheias e a forma de aceitar aquilo que o outro acredita e escolhe para si. Então, quando nós começamos a fazer essa mudança de olhar, o nosso pensamento vai mudando. Então, a religiosidade é capaz de nos dar essa melhora. Mas isso é uma coisa ainda incipiente, porque agora vai ficar sem graça a live, né? Porque eu vou repetir o que todo mundo tem dito, porque a gente não se conhece. Então a gente conhece assim um pouquinho, né? Aquela coisinha que está na flor da água. Então a gente não sabe o que vai lá por trás das nossas ideias, dos nossos preconceitos, dos nossos pensamentos. E aí, num primeiro momento, isso vai fazendo efeito, a gente vai mudando algumas, mas tem coisas que a gente não consegue mudar. Por quê? Porque a gente não conhece, a gente nem sabia que a gente acreditava daquele jeito. A gente se choca, às vezes, com as nossas reações a algumas situações, porque a gente nem percebia que a gente acreditava naquilo daquela forma. Então, assim, essa primeira parte, não é? Da proposição da Lúcia, o que ela nos fala, né? Mente sã e corpo são, utopia ou ideal a ser conquistado. Então, a gente falou aqui da mente sã, do corpo são, das dificuldades, das influências, e aí vamos falar da segunda parte da proposição. Nossa Senhora, a primeira parte já está todo mundo aqui, você está lendo os comentários, vem mais ainda, Senhor Jesus. Vem mais. É porque a gente tem que ser na vida prática, né? Então a Lúcia colocou assim, né? Será que é uma utopia? Aí eu fui pesquisar o que é utopia, adorei saber, porque eu só conhecia a palavra, sabia que era alguma coisa assim, impossível de alcançar, mas não sabia que era tão legal. Em 1516, um escritor inglês chamado Thomas More escreveu um livro e ele inventou essa palavra, utopia, é uma palavra inventada. E ele juntou uma palavra grega, ou, que significa não, e uma outra palavra grega, topos, que significa lugar. Então, assim, a tradução linear seria não lugar. Mas a gente sabe que utopia é um lugar que não existe, que não pode ser alcançado, porém, esse livro que ele escreveu é fantástico, assim, pelo que eu li da resenha, ele criou um lugar onde tudo era perfeito, onde a política era perfeita, onde a saúde era perfeita, onde a distribuição de renda, de trabalho era perfeita, onde todos tinham tudo da melhor forma. Por quê? Porque ele combatia o rei, né? O rei Henrique VIII, ele era um ferrenho combatedor, ele era filósofo, enfim, ele criou, nesse livro dele, que são 2 livros, inclusive ele criou até uma ilha, né, esse lugar, essa utopia é uma ilha, ele criou um contorno geográfico, são 54 cidades, enfim, é fantástico. E
o que é o conceito principal, né? É um lugar que não existe, que é o máximo do máximo da perfeição que se pode atingir em matéria de relação social, mas que pode ser construído no futuro. Interessante, não é? Quando a gente pensa em doutrina espírita, o que seria utopia para nós na doutrina espírita? Quando a gente lê lá na questão 625, né, do Livro dos Espíritos, que eu anotei aqui em algum lugar, 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade, né? Tipo no sentido de modelo. E aí os Espíritos respondem simplesmente, vede Jesus. Vede Jesus. Então, a nossa utopia, aquilo que é perfeito e que está muito além da nossa compreensão, mas que o futuro nos diz que nós podemos atingir, é Jesus. Então, já tem uma esperança aí, né? E aí a fala é, se é uma utopia ou é um ideal a ser conquistado. Ideal é mais ou menos que nem utopia, é uma coisa que só existe no pensamento. Ela não existe na realidade, é um ideal, é algo que a gente tem na nossa ideia de que seja o melhor. E a conquista é algo que nós temos que ter muito esforço para conseguir. Então, será que ter a mente sã e o corpo são é uma utopia, como chegar até Jesus? Aí vai demorar muito, né? Ou é um ideal, que é algo que nós pensamos que pode ser possível, está um pouco mais perto aqui de nós, mas que vai ter muito esforço para conseguir. Eu acho que é as duas coisas. A gente não pode simplesmente falar disso ignorando que hoje faz 227 dias que nós estamos em isolamento social. 227 dias que eu não vou no caminho da luz. 227 dias que eu não exercito a mediunidade, que eu não vejo os meus amigos, como a Fernanda, que eu estou vendo aqui virtualmente, mas nós somos seres gregários, nós temos corpo, matéria, e aqui nós estamos falando de corpo, são, né? E o nosso corpo, pela própria formação e pela própria forma como nós somos criados, educados, embalados nos braços de uma mãe, nós precisamos de contato físico. Nenhum ser humano sobrevive com equilíbrio sem contato físico, não é? Traz grandes transtornos mentais e emocionais se uma criança for deixada sem carinho, sem colo, sem abraço, sem conversa, né? Uma relação fria, uma relação sem contato físico, ela traz um adoecimento para a pessoa. A pessoa ela não vai conseguir lidar bem com o afeto, que é uma parte importantíssima do nosso ser. Então, esse momento de pandemia, ele tem nos trazido reflexões muito difíceis, não é? Momentos muito difíceis. Porque ao mesmo tempo que nós estamos isolados de afetos, nós estamos próximos demais de outros afetos. E isso tem causado desgastes. Ou pessoas que não têm na sua residência outras pessoas para dividir, que moram sozinhas, tem tido um grande desgaste na relação consigo mesmas, porque está se vendo muito consigo mesmo. E para a gente ficar muito só, a gente precisa gostar muito da própria companhia, né? Muitas vezes, a nossa própria companhia, ela é desgastante, ela é chata, ela é difícil. Tanto que a gente adora sair, né? A gente adora, muita gente diz, eu adoro ver gente, adoro ir no shopping, adoro ir não sei aonde, não sei aonde. Por quê? Porque você meio que sai fora da convivência consigo mesmo. Mas nós estamos sendo, mais do que convidados, nós estamos sendo intimados e obrigados a essa convivência mais restrita.
no sentido de que mais próximos de nós mesmos, mais próximos de pessoas próximas, que muitas vezes era o próximo mais próximo, mas era o próximo mais distante, porque a gente ficava o dia inteiro fora, a gente ficava à noite tendo atividades para cá e para lá, fim de semana para cá e para lá, e não havia convivência, esse embate total, não é? Então, como que nós vamos ter a nossa mente sã e o nosso corpo são neste momento? É fácil, gente. Fácil, fácil. Comfort food, não é? Nossa, eu descobri que comfort food é uma maravilha. Eu fui pesquisar o que é comfort food, porque eu sempre brinquei com comfort food, né? Porque a palavra comfort significa conforto e food é comida. Então seria assim, comida que traz conforto, certo? Só que na pandemia, a gente está só com comfort food, né? Quando a gente se reencontrar, vai estar todo mundo mais fortinho, não é? Lógico que eu não estou generalizando, mas muitas pessoas, né, têm esse hábito de segurar as reações emocionais negativas com algo que traga conforto. Na verdade, eu fiz uma pesquisa e comfort food é um conceito criado lá na década de 70, em que as pessoas buscavam um tipo de alimento que trouxesse boas lembranças, comidas caseiras, né? Só que, com o tempo, a psicologia acabou vendo e tomando isso como uma parte de estudo, que muitas pessoas usam a comida como uma forma de autorrecompensa. E aí é que mora o perigo, né? Eu aqui, brincando, eu falo que eu gosto de comfort food, comfort dress, comfort shoes, comfort food. Estou com você, Rosa. Né? Então, assim, é comfort comprar roupa, comfort comprar sapato, comfort comprar livro, não é? Comfort costumismo, não é? Porque muitas vezes a gente se encontra triste, deprimido, e aí você pensa assim, vou me dar um presente. Eu Porque se eu me mereço. der um presente, eu mereço, não é? Eu mereço um presente, eu me compro um presente e aquilo me dá 5 segundos de satisfação e um mês de preocupação, porque o cartão de crédito vai vencer, você vai ter que pagar, não é? Isso quando você não tira esse dinheiro de alguma coisa que estava guardado lá e você usa. Enfim, como dizia já uma sabedoria muito antiga, mais vale um gosto que dinheiro no bolso. Bobagem, gente. O dinheiro às vezes precisa ficar no bolso, né? E o gosto, muitas vezes a gente precisa de um gosto, mas a gente precisa ter equilíbrio. E aí eu chego em como a gente vai conseguir ter a mente sã no corpo são, no equilíbrio, não é? O nosso corpo, ele é uma máquina regida por um cérebro cuja única e maior função é manter este corpo vivo. Então, o nosso cérebro, ele vai sempre trabalhar de forma que a gente sobreviva, que a gente esteja vivo. E muitas vezes ele vai nos dar impulsos que não são os melhores para a nossa mente, para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, porque ele está apenas interessado em se manter vivo, protegido, não é? Haja visto as questões da raiva, da impulsividade, da defesa, quando o corpo o cérebro só está mandando impulsos para que você se defenda, para que você se mantenha vivo. Mas nós não somos só corpo. E graças a Deus que a filosofia há mais de 2.500 anos já fala disso, e que a medicina e a psicologia, a psiquiatria hoje tem um extenso tratado, entendimento sobre isso, que a gente precisa sim de ter uma mente sã. E eu aqui vou mais além, vou falar do nosso espírito, né? Porque o ordenador da nossa mente é o espírito, é a nossa essência. E a nossa essência é que precisa estar sã para que a mente esteja sã, para que o cérebro, para que o corpo, para que tudo esteja são. Mas tem tanta gente que nasce defeituosa, né? Que nasce com
diversos problemas de saúde, tem tanta gente que sofre mutilações, tem pessoas que têm problemas de saúde que duram anos, né? Que passa anos se submetendo a tratamentos doloridos para melhorar, né, de saúde. Momento evolutivo de cada um. Nós somos individualidades. E cada um de nós que se esforce, como diz aqui a Lúcia, né, um ideal a ser conquistado, e a conquista pressupõe esforço, seja como for o corpo que nós temos como um vaso sagrado para a nossa evolução, ele precisa que nós o respeitemos e que nós nos sintamos esse filho amado de Deus com esse amor incondicional, que nós saibamos que há um Jesus maravilhoso, irmão maior de todos nós, que é o nosso exemplo de que sim, é utópico, mas é possível em algumas reencarnações, milhares, talvez, centenas, chegarmos a esse ideal e que Deus confia plenamente que a gente vai chegar. E que nós possamos, então, pensar como Deus, nesse amor incondicional que Ele tem por nós, que nós também tenhamos um amor incondicional por nós. Que o amor incondicional não é aquele que passa a mão, né, na cabeça diante da falta, mas é aquele que dá novas oportunidades de melhoria, de aprendizado, de crescimento. Eu não posso, de jeito nenhum, fazer uma live sem falar de Paulo de Tarso. Então eu vou falar só um pedacinho, tá bom? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, ele fala uma frase maravilhosa. Corinto era uma cidade do pecado, não é? Havia muita prostituição, muitas questões relativas ao desregramento físico. Então ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Tá bom para vocês? Nosso corpo é um templo divino que Deus nos deu com tudo que nós precisamos, que é perfeito para a nossa evolução. Mas nós não somos de nós mesmos, então nós não podemos dispor desse corpo de qualquer forma. Porque tudo nos será cobrado de forma que nós tenhamos que resgatar. Seja aqui, no momento presente, através de algum mal físico, seja em futuras reencarnações, quando nós possamos chegar aqui com inibições físicas, mentais, emocionais, que nos façam aprender a valorizar a maravilha que é o corpo físico. Então, um corpo são, numa mente sã, é mais do que academia, é mais do que alimentação saudável, e tudo isso é muito importante, é mais do que respeitar as horas de sono, de descanso, de lazer, de trabalho, né? Já nos diz o Evangelho que o corpo precisa estar são, disposto e vigoroso, mas é também essa ligação com o amor de Deus, ligação com o Evangelho de Jesus, ligação com o alto amor, autoconhecimento, autopreservação, não é? E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigada. Era isso que eu tinha para falar. Mas só... o tempo está acabando. Eu sempre falo demais, gente. Que delícia, Agora, Rosa, que delícia. Se me permite só uma palavrinha também, você falou desse amor de Deus até por nós, é tão grande que Ele é Criador e nos fez co-criadores, né? Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos tornou seres pensantes para que a gente possa criar a nossa vida da melhor forma, para a gente possa... Ele falou, sois deuses, né? Jesus disse isso pra gente. Exatamente.
poderia fazer isso. Então, nada como usar o nosso pensamento ao nosso favor, né? E se conhecer, talvez, para quebrar crenças limitantes, para a gente parar de achar que não pode, que não consegue, que não deve. Nós nascemos para ser felizes, né? Foi isso que Deus, para isso que Deus nos deu corpo, nos deu mente, nos deu esse mundo, esse planeta. A gente tem tudo. A gente precisa aprender a Exatamente. enxergar. Como você disse, tirar esse véu dos pensamentos que deixa nossa vista turva, que a É, gente tem muito a agradecer, né? com certeza. Perfeito, Fernanda, adorei seu complemento, Que porque é muita coisa que a intrometida, né? gente É que eu ouvi tanta coisa sua, eu fui anotando aqui tudo que você falava e fiquei pensando, quieta pensando. Mas a pessoa não muito sabe ficar bom. quieta, né? Bom, pode fazer a Vamos lá, oração? para o pessoal pegar água, né? O pessoal por água, tá aqui, 1 litro pequeno, ó. Então vamos lá. Vamos. Então vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem nesse momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos, na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, e em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos, do nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra. Que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de cada um de nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Por alguém que nos venha à mente e esteja sofrendo dores físicas ou morais. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve nesse momento, permaneça conosco. Graças a Deus.
Fê, obrigada. Adorei Eu te que, ver. Muito obrigada, viu, querida? eu que E agradeço o obrigada a todos convite. vocês que nos acompanharam, tá bom? Um beijo para todos vocês. Sinta-se abraçado, que eu estou sentindo aqui a sua energia. Que bom. Até Então vamos mais. lá. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.